dia, meus amigos, minhas amigas. Tá frio demais. Tá frio demais aqui em Curitiba, mas não nevou. Deixaram a gente sonhar, falaram que ia nevar e não nevou. Sejam bem-vindos a mais um Chimarrão com a Malha, hoje na versão cappuccino, porque eu quero fazer propaganda da minha caneca. Então, hoje a gente vai tomar cappuccino, versão chimarrão, versão cappuccino, para vocês ficarem vendo minha caneca e ficarem com vontade de ter uma também. Depois é só me procurar que eu conto para vocês como que vocês podem conseguir ter uma caneca linda dessas também. O Brasil não é sério aqui, está comentando, vamos tornar esse país sério, vamos novo, isso aí. Chimarrão ou cappuccino, hoje é cappuccino, mãe. Sejam bem-vindos. Bom, gente, vamos começar falando sobre o nosso boletim coronavírus. Bom dia, André, bem-vindo, prazer ter você aqui. Deixa eu ver quem mais entrou, João Carneiro, dando um joinha ali, bem-vindo, Gabriel está sempre nos acompanhando, Gui, bom dia. Gui, aí onde você tá frio? Aqui tá frio demais, aqui tá muito frio. Vamos começar então falando sobre o nosso boletim coronavírus. Segundo os dados oficiais do governo, nós temos hoje 112.304 vidas perdidas devido ao coronavírus desde o início da pandemia, 1.204 nas últimas 24 horas. E aqui em Curitiba, 873 óbitos já, gente, 19 mais do que ontem. Estamos com 85% dos leitos de UTI exclusivos para coronavírus ocupados, o que nos deixa com apenas 52 leitos livres. Antes da gente falar sobre o protocolo da prefeitura, que eu conversei ontem com a Sônia, e falar sobre a feirinha também, deixa eu só comentar aqui que o Gui está falando que eu moro mais no sul, e que lá onde ele está não está tão frio, então aproveita, aqui só no chimarrão, hoje não é chimarrão, hoje é cappuccino, centro-norte de Minas, o Gui é mineiro, ele está nos acompanhando direto lá de Minas, está falando que lá não está tão frio, aqui está frio, bom para um cappuccino, uma caneca bonita dessas, uma camiseta bonita dessas, hoje é o dia do merchan. Então, vamos lá. Ontem eu conversei com a Sônia, quem acompanhou o chimarrão de ontem viu que a Sônia fez alguns comentários a respeito de protocolo precoce, de atendimento da prefeitura e tudo mais. Eu dei uma conversada com ela, também fui ler ali o protocolo que a prefeitura disponibiliza para as unidades de saúde para fazer o atendimento quando há suspeita de coronavírus. E o que a gente pode perceber é que o que está rolando é que a prefeitura só está fazendo um tratamento específico para o coronavírus nos casos mais graves. Então, quando a pessoa chega ali no postinho de saúde com sintomas leves do coronavírus, né, com suspeita, aí faz o teste, confirma, está com sintoma leve, a prefeitura acaba mandando direto para casa. A mesma coisa acontece quando a pessoa está com sintomas, está com médio, né, não está tão grave, está com aqueles sintomas médios, está com algum tipo de, está com um pouco de febre, alguma coisa assim, mas não está com falta de ar, a prefeitura também, o protocolo da prefeitura determina que você estabilize a pessoa, então você dá ali um remedinho para febre, se a pessoa está com tosse, você dá um remédio para tosse, e também manda essa pessoa para casa. E o que os profissionais de saúde têm reclamado é que eles não têm um respaldo da prefeitura, né, nesse protocolo, que as unidades têm que seguir esse protocolo, para iniciar o tratamento antes dos sintomas graves. Então, o que tem acontecido na prática é que a pessoa, quando ela precisa ser atendida pelo SUS, né, pela unidade de saúde da prefeitura, pelo sistema público de saúde, ela só consegue ter um tratamento específico para coronavírus se ela tiver já com os sintomas mais graves. E foi isso que a Soninha ontem estava falando a respeito de protocolo de atendimento precoce. Então, por que a gente está esperando a pessoa ficar num sintoma mais grave para daí entrar com medicações específicas? Eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando para usar nem o medicamento A, nem o medicamento B, nem o medicamento C. Quem vai dizer isso são os médicos. O que eu estou dizendo é por que não começar a tratar as pessoas logo nos primeiros sintomas, ou quando a pessoa está num estágio anterior, antes de se tornar grave os sintomas dessa pessoa. Então, é isso que os profissionais de saúde têm cobrado aqui em Curitiba. Ontem eu precisei conversar com a Sônia por telefone para entender melhor, porque eu realmente não estava sabendo desse protocolo que a prefeitura informa
que se a pessoa não tiver com sintomas graves, é simplesmente para você estabilizar, dar um remédio de acordo com o sintoma que ela está sentindo, está com febre, dá um antitérmico, está com tosse, dá o xarope e manda para casa. E você só vai acionar um atendimento mais específico em caso de sintomas graves. Então, talvez, se a gente tivesse, talvez esse seja um motivo pelo qual a gente está perdendo algumas vidas em Curitiba. A gente pode estar perdendo vidas por falta de tratamento precoce. Se a prefeitura estivesse dando, talvez, um atendimento mais sério, vamos dizer assim, aquelas pessoas que estão no início da doença ou que estão com sintomas mais leves, talvez a gente não estivesse perdendo tantas vidas. Bom dia, Davi. Bom dia, Alex, Heitor, Bruno. O Alex está falando que risco grande de transmitir para as outras famílias, para as outras pessoas da família, tem isso também. E o PC Calinho também está nos acompanhando, bem-vindo. Então, era sobre isso que a Sônia estava me perguntando ontem, e eu concordei com ela, realmente falta esse atendimento, esse tratamento precoce, né, nos primeiros sintomas da doença, não deixar chegar lá na frente, porque quando chegar lá na frente o vírus já se proliferou, já tomou conta do pulmão e a pessoa já está naquele estágio que ela precisa de atendimentos mais complexos, que ela precisa de um leito de UTI, de um respirador, de uma coisa assim. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês, não estava na pauta, mas eu queria conversar com vocês a respeito do protocolo da prefeitura. E agora, para a gente continuar falando aqui de Curitiba, vocês acompanharam aí que a gente está agora na bandeira amarela, então as feiras, né, deu uma flexibilizada no horário, nos dias de funcionamento dos comércios, dos estabelecimentos aqui em Curitiba, inclusive as feirinhas livres. Então, as feirinhas livres que não estavam autorizadas a funcionar no final de semana, a partir desse final de semana estarão funcionando, e por conta das restrições impostas na abertura dessas feirinhas, então, por exemplo, a feirinha do Largo da Ordem aqui de Curitiba é uma feirinha muito grande, que tem, segundo os dados da prefeitura, tem 1.200 barracas. Então, a prefeitura autorizou o funcionamento de apenas 300 barracas, e por conta disso, eles vão começar a abrir aos sábados também. Então, a partir do final de semana que vem, do dia 29, que é um sábado, a feirinha do Largo da Ordem vai funcionar sábado e domingo, para que os feirantes consigam fazer ali um revezamento e todos eles consigam, né, voltar aos poucos às atividades. Então, as feirinhas vão funcionar ali com todas as restrições, distanciamento, álcool gel, uso obrigatório de máscara, uma pessoa só por unidade, né, por barraquinha, tudo com as devidas restrições aí por conta da pandemia. Tá bom, gente? Gostaram dessa notícia? O pessoal daqui de Curitiba, eu adoro aquela feirinha do Largo da Ordem, adoro. A gente fica caminhando por ali. Gui, quando você vier para cá, não deixa de visitar, viu? Que é muito legal a feirinha do Largo da Ordem. Antigamente chamava feirinha hippie, né? Acho que não chama mais assim. Mas essa feira é bem antiga. No começo começou como feirinha hippie. Bom, então vamos lá para o próximo assunto. O próximo assunto que eu queria comentar com vocês é que a Uber e a Lyft, que são dois aplicativos de transporte, né, como se fosse de carona, elas desistiram de operar na Califórnia. E por que isso aconteceu? Porque os legisladores de lá decidiram, a justiça de lá decidiu que a Uber e a Lyft teria que fazer vínculo empregatício com os seus motoristas. Então, ela teria que contratar os motoristas e daí oferecer as operações. Eu não sei se vocês sabem, mas a Uber até hoje tem prejuízo. Ela ainda funciona no prejuízo. E deixa eu só ler aqui o comentário do Lima que ele está fazendo aqui no Facebook. Isso é reclamação de todos os paranaenses, que falta tratamento precoce. Mas peraí. Dá para mostrar aqui. Gente, o StreamYard é bem legal. Mas esta tem sido política de muitos prefeitos que não têm compromisso com seu povo. Mas vamos responder nas urnas para esses que, de uma certa forma prática, praticam o mal contra o seu povo. É isso aí, mas a gente vai ter a oportunidade agora de mudar essa realidade, né? Que os prefeitos, ele está falando que os paranaenses reclamam bastante dessa falta de atendimento precoce
também em outras situações, não só na situação do coronavírus, né? Que é uma prática dos prefeitos fazer mal para o povo, não tem compromisso com o povo, né? É isso aí. Bom dia, Gisele, bem-vinda. Raquel também, Rafaela, bem-vindos. E o Davi está falando aqui, justo no Vale do Silício, né? Voltando para o nosso assunto da Uber e da Lyft, que eles decidiram encerrar as operações por lá. Pois é, então olha só, veja só como se torna inviável. A Uber teria que contratar seus motoristas para daí fazer, para que os motoristas fizessem as suas corridas. E aí os motoristas também teriam algumas perdas, como flexibilidade de horário, entre outras coisas, né, que hoje o cara pode trabalhar a hora que ele quiser, quanto tempo ele quiser, enfim. E com essa imposição de reconhecer vínculo empregatício, a Uber e a Lyft falaram, não, a gente vai encerrar as nossas atividades. Eles já trabalham no prejuízo hoje, e aí tendo que fazer esse reconhecimento de vínculo empregatício, se tornaria inviável financeiramente manter as operações por lá. E quem que perde, perde a gente, né, que a gente não, porque a gente não mora na Califórnia, mas se isso acontecer aqui, perde o consumidor, que tem aí opções, menos opções de transporte, menos opções para fazer o seu deslocamento. Então, perde nós, consumidores, é que acabamos perdendo no final. Agora nós vamos para o último assunto de hoje. Mas antes eu queria convidar vocês a curtirem as minhas páginas, tem Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. E se você ainda não me acompanha pelo YouTube, me acompanha por lá também, se inscreve no meu canal, me dá uma forcinha, curte meus vídeos por lá, que também a gente sempre está colocando as novidades por lá. E olha, gente, caneca, camiseta e máscara. Cadê minha máscara? Vamos fazer o merchan completo aqui. Cadê minha máscara? Hoje eu acordei inspirada no marketing. Olha aí, ó, tem máscara também. Chimarrão, pinhão e liberdade. Máscara preta e branca, camiseta preta e branca e caneca somente branca. Me procurem que a gente negocia. O Alex tá rindo. Tem que fazer meu merchan, eu já acordei inspirado. Com cabelo de comissária, né, Alex? Hoje eu tô a lá aeromoça. Ó, minha mãe tá falando que já tem a máscara. Minha mãe tem a máscara, a camiseta e a caneca. Tem o kit completo. Um de cada cor, né, mãe? A minha mãe é essa do Feito em Casa, ela faz umas coisas bem gostosas, depois sigam ela lá também, já que a gente tá fazendo merchan, vamos fazer o merchan completo. Sigam ela lá também e façam encomendas de coisas deliciosas que minha mãe faz. Então tá, vamos para o nosso último assunto de hoje. Ontem eu comentei com vocês a respeito do veto daquela questão de reajuste dos servidores públicos. Aconteceu o seguinte, eles estão me dando parabéns aqui, mais um merchan. Aconteceu o seguinte, o governo ofereceu ali disponibilizou 60 bilhões de reais para ajudar estados e municípios que estão tendo perda de arrecadação devido à pandemia, né? Então, a gente sabe que os governos estaduais, municipais e o governo federal, eles arrecadam de acordo com a circulação da economia, né? Então, quando a gente consome, quando a gente ganha uma renda, é assim que o governo consegue arrecadar seus recursos. E o que aconteceu com essa pandemia? As pessoas perderam renda, estão consumindo menos, obviamente a arrecadação de estados, municípios e da União, né, do governo federal, deu uma queda na arrecadação. Então, o governo federal ofereceu essa ajuda para estados e municípios. Ele pediu uma contrapartida, que o reajuste dos servidores públicos fosse congelado até o final de 2021, então que não tivesse nenhum reajuste dos servidores até o final de 2021, como uma contrapartida para que ele pudesse oferecer essa ajuda, já que esse reajuste, se ocorresse, ele estimaria ali um gasto de 120 bilhões, então do dobro do que o governo está oferecendo para ajudar estados e municípios. Passou essa lei, foi para a sanção presidencial e na lei que oferecia esses 60 bilhões, estava prevendo esse reajuste dos servidores. Quando chegou no presidente, o presidente vetou, falou, não, a minha contrapartida que eu estou pedindo é que vocês não concedam esse aumento. Então, o presidente vetou esse artigo que previa o reajuste dos servidores. Vetou, era o tal do veto 17, ali do artigo 17. Aí o que acontece? Quando uma lei é sancionada, ela vai para a Câmara e para o Senado, para que a Câmara e o Senado apreciem os vetos
do presidente, para saber se vai manter ou se vai derrubar o veto do presidente, né? Quando tem algum veto, tem que passar pela sanção ali da Câmara e do Senado. Para que um poder não tenha, para que um poder, o poder executivo, no caso do presidente, não tenha mais poder do que os deputados, do que os senadores, para que tenha um contrapeso ali, né? Para que nenhum tenha mais poder que o outro, para ter esse contrapeso, tem esse sistema no nosso, na nossa democracia, no nosso sistema eleitoral, legislativo, enfim, tem esse sistema de pesos e contrapesos. Então tá, o presidente vetou esse aumento, esse reajuste, foi para o Senado, para a apreciação do Senado. O Senado falou, não, eu não concordo, eu acho que tem que dar o reajuste. O Senado foi lá e bancou, falou, não, eu acho que tem que dar reajuste, derrubou o veto do presidente. Aí o que acontece? Vai para a Câmara dos Deputados. Chegou na Câmara dos Deputados ontem, a Câmara dos Deputados, numa decisão de muita responsabilidade, derrubou o veto do presidente, derrubou o veto, não, manteve o veto do presidente, né, e derrubou esse reajuste. É uma confusão, né? Um veto para cá, derruba, mantém, enfim. Manteve o veto do presidente e congelou, né? Mantendo assim congelado o reajuste dos servidores até o final de 2021. A gente não está falando de redução salarial dos servidores, a gente está falando de eles não terem aumento até o final de 2021. Eu acho que foi uma decisão super acertada. O Gui até está comentando aqui, foi importantíssimo o veto, precisamos renovar o Senado, precisamos de senadores do Novo em 2018. Em 2018 ele falou que votou no Rodrigo Paiva para senador de Minas, e agora o Rodrigo Paiva é candidato a prefeito, né, de BH, pelo Novo. E foi uma decisão muito acertada, de muita responsabilidade dos deputados federais ali em manterem esse veto, né, em manterem esse congelamento de salários aí até o final de 2021. A gente está falando dos servidores públicos, que é sempre importante lembrar, eles já têm uma estabilidade de emprego, então eles não sofreram com demissões, né, nessa pandemia que a gente está passando, que toda a população sofreu. E é importante lembrar também que os salários dos servidores são advindos dos nossos impostos, da nossa da carga tributária que a gente paga, do nosso imposto, das nossas contribuições. Isso tudo acaba depois, uma parte virando salário para os servidores públicos. Então, como toda a população está sofrendo perda de renda, toda a população está sendo ali esgotada, né? Perdeu renda, quem não teve a renda reduzida, a maioria das pessoas perderam seus empregos ou tiveram renda reduzida, enfim, de alguma maneira estão sofrendo com essa pandemia. E não é assim, se a gente está sofrendo, eles também têm que sofrer, não é isso. Mas o salário deles sai da nossa renda, do nosso consumo. Então, nada mais justo de que, se nós tivermos nossa renda reduzida e a gente que acaba fazendo o pagamento dos salários deles, que eles também deem uma parcela de contribuição, e nesse caso a gente não está falando nem de redução, a gente está falando de pelo menos não ter aumento. A Bárbara está comentando aqui, vergonhoso, os políticos, neste caso os senadores, não têm ideia de como se comportar como representantes da população. Parabéns aos deputados federais. E o Gui está me perguntando aqui, eu tenho uma pergunta, quando irá começar as propagandas políticas das eleições de vereadores e prefeitos? Vai começar no dia 27 de setembro, esse ano. Foi adiado, a eleição vai ocorrer no dia 15 de novembro e a campanha começa no dia 27 de setembro. Então, gente, é isso que eu queria comentar com vocês hoje. Esse veto foi importantíssimo, ter mantido esse veto, a decisão dos deputados federais foi super importante, porque a gente não está falando aqui a gente não está nem falando aqui de reduzir salário, a gente está falando de uma pequena contribuição. Isso é questão até de respeito com o povo, né, por tudo que o povo está sofrendo, a população está sofrendo, é uma questão até de respeito, de empatia com a população, manter pelo menos sem aumento até o final de 2021. Tá bom, gente? Então era isso. Bom dia, Nilson. O Gui está falando, vou fazer de tudo para divulgar você e o pessoal do Novo. Agradeço imensamente, viu, Gui? Obrigada mais uma vez aí pelo teu apoio sempre. O Gui também sempre nos acompanha.
Bom, gente, por hoje era isso, nosso bate-papo. Hoje o chimarrão foi versão cappuccino, para vocês ficarem olhando para minha caneca e ficarem com vontade de ter uma também. Me procurem que a gente negocia, tá bom? Obrigada pela participação de vocês, obrigada, Lima, também pelo teu comentário, por dar o seu ponto de vista aí do que acontece, do que você presencia, do que você vê acontecer. Alex também, que está sempre com a gente, Davi, Gui, todo mundo, muito obrigada, Bárbara, Nilson, mãe, muito obrigada pela presença de vocês, e amanhã não tem chimarrão, na segunda-feira a gente se vê de novo. Bom final de semana e até lá. Tchau, tchau.